Então, pessoal, vamos dar uma continuidade aqui falando um pouquinho dos sistemas, das ligações do sistema trifásico. E eu sei que a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas vai ser necessário para esse momento darmos continuidade aos cálculos de tensão, corrente de fase, agora já analisando o sistema trifásico com essa defasagem de 120 graus. Então, inicialmente, nós chamamos tensões e correntes de fase as tensões e correntes de cada um dos três sistemas monofásicos que são considerados, indicados aí pelo VF e o IF. Então, quando vemos VF e IF, estamos falando de tensão e corrente de fase. Eu costumo falar que é aquela tensão que está efetivamente sobre a bobina, sobre os enrolamentos, seja do motor, seja do transformador ou da carga. Então, é aquela tensão e aquela corrente que efetivamente está sobre a carga, que efetivamente está sobre o enrolamento, que efetivamente está sobre a bobina, ok? Já a tensão entre dois quaisquer fios, nós chamamos de tensão de linha. Então, a tensão de linha ela é medida entre uma fase e outra, tá? E a corrente que passa em qualquer um dos fios é chamada de corrente de linha. Então, vamos ver alguma imagem para facilitar essa interpretação. Então, vamos lá. Primeiro aqui considerando uma ligação no tipo triângulo, tá? Aqui, pessoal, nós podemos identificar como sendo uma carga, como sendo um enrolamento de um transformador ou como sendo aí um enrolamento de um motor ou de gerador. Tanto faz, tá? Então, aqui vão ser as formas como esses sistemas estarão interligados. Inicialmente falando do sistema triângulo, então qual é a ideia do sistema triângulo? Se ligarmos os sistemas monofásicos entre si, a gente pode, de certa forma, eliminar três fios, deixando apenas um em cada ponto de ligação. Então, o que é isso? Aqui está sendo identificado pelas letras U, V e W, ok? Mas só para a gente entender como que está sendo feita essa ligação. Nós temos aqui, olha, observe que nós temos a entrada de uma bobina e a saída de outra ligadas em um ponto comum, e este ponto comum é o U, poderia ser também a fase A. Do outro lado de cá, nós temos a entrada de uma bobina e a saída da terceira bobina ligada a um ponto comum que foi alimentado a fase V. A mesma coisa acontece do lado de cá, a saída da primeira bobina está alimentada à entrada da terceira bobina, estão juntas alimentadas na fase W, tá? Ou C. Então, essa imagem aqui, nós temos a identificação de como efetivamente essa ligação é feita. Então, pega-se a entrada de uma e liga a saída da terceira. Pega-se a entrada da segunda, liga-se a saída da primeira e liga-se a saída da segunda à entrada da terceira, ok? Então, essa ligação aqui ela é chamada de ligação em triângulo, porque se reorganizarmos esses enrolamentos, essas conexões, nós temos um formato aqui triangular, ou também conhecido como delta, ligação em delta. O que nós temos de característica aqui? Podemos observar que a tensão que medimos entre uma fase e outra, que é a chamada tensão de linha, essa tensão medida entre uma fase e outra é a mesma tensão que está sobre a bobina, que está sobre o enrolamento ou que está sobre a carga. Nesse caso, nós temos então que a tensão de linha ela é igual à tensão de fase. Então, na ligação em triângulo, a tensão de linha ela é igual à tensão de fase. Já a corrente, se analisarmos, a corrente aqui, olha, apenas da fase U, quando ela adentra
mostra essa ligação, a gente pode observar que, então, a corrente aqui, adentrando aqui na fase U, nós temos o quê? A ramificação dessas correntes. Então, nós temos uma corrente para cá, uma corrente para cá, certo? Então, nesse caso, podemos falar que a corrente de linha é a soma das correntes das duas fases que estão ligadas àquele fio, que estão ligadas a ela. Então, poderia ser, por exemplo, a corrente de fase 1 mais a corrente de fase 3. Como as correntes elas estão defasadas entre si, essa soma ela não é feita algebricamente, ela é feita graficamente. Então, considerando esses ângulos, consequentemente, a gente pode falar, então, que corrente de linha ela é igual a corrente de fase vezes a raiz de 3. Na ligação estrela, nós temos uma ligação de um dos fios de cada sistema monofásico a um ponto comum e os 3 fios restantes, eles são alimentados no sistema trifásico. Com isso, a gente pode ter uma ligação do tipo estrela trifásico a 4 fios com o neutro ou não, tá? Ou a gente pode ter um sistema trifásico em estrela a 3 fios, ok? A tensão de linha ou tensão nominal do sistema trifásico e a corrente de linha e corrente de fase, elas são definidas da mesma forma que nós fizemos ali a análise na ligação em triângulo. Então, aqui estaríamos com a ligação em estrela, ou também conhecida como ligação em Y. Então, observem que a gente alimenta cada entrada das bobinas em uma fase. Então, a entrada da bobina 1 nós alimentamos na fase U, a entrada da bobina 2 nós alimentamos na fase V, a entrada da bobina 3 nós alimentamos na fase W. E as saídas das bobinas nós ligamos a um ponto comum. Esse ponto comum aqui pode ser obtido ali o 4º fio, que seria o nosso neutro, ou não, ou podemos ter uma ligação aqui a 3 fios em estrela, certo? Bom, por que que ele tem esse formato então? Na verdade, a ligação ela é feita dessa forma aqui embaixo, tá? Se reorganizarmos, podemos ter essa visualização, que fica até mais fácil para entendermos aí o que acontece com as tensões de linhas e com as tensões de fase e com as correntes de linha e corrente de fase, certo? Então, aqui nós temos a entrada da primeira bobina ligada à fase U, a entrada da segunda bobina ligada à fase V, a entrada da terceira ligada à fase W. E as saídas delas estão ligadas a um ponto comum, certo? Bom, e quanto à tensão e corrente? O que acontece aqui no sistema trifásico quando analisamos tensão e corrente do sistema trifásico em estrela? Observem que, se medirmos da fase U para a fase W, que seria a nossa tensão de linha, vai nos dar um valor que medirmos da fase U até o ponto aqui em comum, ou seja, se eu quero medir apenas a tensão que está sobre a bobina. Nesse caso, então, nós temos que a tensão de linha ela é a tensão de fase vezes a raiz de 3. Por quê? Porque a tensão entre 2 fios quaisquer do sistema trifásico é a soma gráfica das tensões das 2 fases, às quais estão ligadas os fios considerados. Então, a mesma ideia que falamos no item anterior sobre corrente, estamos analisando aqui agora para a tensão. Agora, o que acontece com a corrente nesse tipo de ligação? Observem aqui que a corrente que eu tenho na linha 1, ou podemos dizer aqui na fase U, a corrente que eu tenho aqui é a mesma corrente que vai passar por essa bobina aqui. Então, nesse caso, a corrente de linha ela vai ser igual à corrente de fase. Então, como a gente tem aqui corrente de linha igual a corrente de fase numa ligação do tipo estrela.